Olá, tudo bem? Nós vamos trazer para a nossa aula de hoje, aula de História, rebeliões na América Portuguesa. Vocês sabem que a nossa América, o nosso continente, ele foi colonizado pelos europeus. Nós tivemos três tipos de colonização: colonização portuguesa, colonização espanhola e colonização inglesa. Mas o que nós vamos tratar hoje é que de 1500 até mais ou menos 1789, houve muitas reivindicações e muitas reclamações sobre o modo de como os portugueses tratavam o Brasil. Bem, a primeira revolução que eu queria tratar com vocês é a seguinte: é a Conjuração Mineira. A figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi importante demais para marcar essa rebelião. O que eles queriam? Por que eles estavam revoltosos? Eles tinham algumas reivindicações. Bem, eles queriam cancelamento da derrama, ok? Tinham duas cobranças de impostos, o quinto e a derrama. O quinto significava 20% de todo o ouro arrecadado naquela mina. Então, caso não acontecesse de chegar aos 20% daquele valor que a coroa queria ou quisesse, eles tinham que fazer a derrama. A derrama ia sobre os bens e sobre os recursos que os donos das minas tinham. Eles reivindicavam a criação da autonomia, né, da província de Minas Gerais. Eles queriam criar uma universidade pública, que era algo moderno para a época, e a instalação de um governo republicano. Bem, os portugueses não aceitaram, né, a coroa não aceitou, e o que eles fizeram? Prenderam os revoltosos. Teve um traidor, né? Silvério dos Reis era também uma pessoa, era comerciante, tinha recursos e tinha dívidas com a coroa. Em troca das dívidas, o que ele fez? Ele traiu o grupo. E aí, Tiradentes foi preso, né? Foi enforcado no Rio de Janeiro, e depois o restante do corpo dele foi levado para Minas Gerais e foi esquartejado para mostrar para a população que as pessoas não podiam se revoltar contra a coroa portuguesa. Ok? E depois nós tivemos também uma chamada de Conjuração Baiana, né? Essa insatisfação com o domínio português também ela atingia outras partes do Brasil, além da região de Minas. Então, em Salvador, nós tivemos lá essa revolta também, porque foi uma revolta um pouco da questão da escravidão, né? As pessoas que eram escravizadas não estavam satisfeitas com as condições de vida, e os comerciantes também. Então nós tivemos um problema com alta cobrança de impostos, violência, né, também contra as pessoas em Salvador. Os soldados portugueses chegavam, né, de forma violenta, tratando as pessoas com desdém. O preço dos produtos subiu muito, né, porque naquela época muita coisa vinha da Europa para ser vendida no Brasil, então o preço aumentava muito, as pessoas reclamavam com a questão do preço. Houve uma questão do abastecimento, falta de mercadoria. E aí, outro problema também foi a questão da produção de açúcar, né? O Brasil era um grande produtor de açúcar, e com a produção de açúcar nas Antilhas, caiu muito a venda do açúcar brasileiro. E isso também foi um momento de revolta. Além disso, ao longo do século XVIII, as ideias iluministas, né, aquelas ideias que ajudaram a fortalecer a Revolução Francesa, elas começaram a ser difundidas em todas as partes, né, em todas as colônias. E a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Com isso, muitos membros da sociedade baiana se revoltaram. Mas, inclusive, eles queriam, uma das reivindicações mais fortes dele era a questão de libertar a Bahia do Brasil. Então, eles queriam criar um país, um Estado independente. Bem, não deu certo, porque a coroa portuguesa mandou os soldados, né, e acabou prendendo todo mundo. E a gente vai ter assim, um desfecho com muita violência, né? Porque como era uma rebelião, as pessoas lutaram contra as forças, né? Na época, forças armadas,
e aí eles conseguiram abafar a revolta, né? Os revoltosos ainda estavam se organizando para a rebelião quando o governo descobriu, e aí acabou com tudo, né? Foram perseguidos, a revolta em si chegou a ocorrer, mas foi desestruturada pelas autoridades. Elas tentaram, né, dar o início, mas logo em seguida eles conseguiram abafar, né? E a oposição ao movimento foi muito forte, de maneira que muitos revoltosos foram presos e alguns foram condenados à morte. Ok? Então, no dia 12 de agosto de 1798, boletins manuscritos foram afixados em locais públicos da cidade de Salvador, convocando a população para uma revolta, para uma revolução que implantaria a República Baiense, né? Então, existe na Bahia, né, um dia que eles tratam desse movimento como que era um movimento de libertação da Bahia. Ok? Outras revoltas também foram acontecendo, né? A gente vai ver que todas as revoltas elas tinham como prática e como ideia os ideais da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. O Brasil passou por muitos momentos, né, que nós vamos ver depois à frente, de guerra, né? Aí vamos ver a Guerra dos Canudos, a Revolta dos Marinheiros, né, com João Cândido, pessoas e movimentos que estiveram no Brasil contra o autoritarismo dos governos, né? Isso nós vamos ver em outras aulas, né? Então, o que nós aprendemos nessa aula? Primeiro, que a América ela teve 3 tipos de colonização: portuguesa, que é aqui no Brasil; a América Espanhola, pegou parte da América do Sul, parte da América Central, né, um pouquinho, e a América do Norte, né, que é a colonização inglesa, onde é os Estados Unidos, Canadá. Que nós também podemos aprender? Que a Revolução Mineira, né, a Conjuração Mineira, foi liderada por Tiradentes. E ele morreu no dia 21 de abril, pela independência do Brasil. Ok? Foi traído e não traiu jamais a independência de Minas Gerais. Tem um samba, né, que foi feito em homenagem a Tiradentes. Existe uma praça no Rio de Janeiro, que é a Praça Tiradentes, em homenagem a ele. Existe um palácio Tiradentes, onde os deputados estaduais se reúnem para votar as leis sobre o Rio de Janeiro. Lá é chamado de Palácio Tiradentes. Então, o Rio de Janeiro é um campo de história, é um campo da história do Brasil. Por quê? Porque o Rio de Janeiro foi a segunda capital do Brasil. A primeira capital foi Salvador. E a segunda capital, o Rio de Janeiro. Então tem muita história dentro da nossa cidade sobre a história do Brasil, sobre a história da organização do Estado brasileiro, né? Então espero que na próxima aula possamos trabalhar um pouco mais sobre a questão das revoluções, né, dos movimentos sociais, urbanos, né, no caso desse foi movimentos urbanos. Também teve os movimentos sociais rurais, que eu falei, né, um pouco aí sobre a Guerra dos Canudos, a Guerra do Contestado, mas enfim, espero que tenha sido útil para vocês, tá? Um bom abraço, fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem-se, porque logo em breve nós estaremos juntos. Um abraço.